Fala galera do canal aqui, Fred Foco, Taiwan aqui, sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos mergulhar na história de uma das figuras mais dinâmicas e inspiradoras da Bíblia. Nós vamos falar dele, de um dos discípulos mais controversos da Bíblia. Vamos falar sobre Pedro. Ele é um dos discípulos mais destacados e é fato, isso não é novidade para ninguém. Todas as vezes que nós vamos ver, ele é um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele, em todos os momentos, ou na maioria dele, está ali sempre questionando, o primeiro a dar resposta, o primeiro a ter uma iniciativa. Ele era alguém, uma pessoa muito proativa. A sua vida e testemunho, vivendo pela graça, pode transformar, o poder de Deus transformando um homem. Mesmo assim, ele continuando fiel. Antes de receber o chamado de Jesus Cristo, Pedro era um simples pescador, conhecido por seu temperamento impulsivo e vibrante, mas seu encontro com Jesus, a amizade com Cristo mudaram radicalmente sua vida. Ele era um homem de grandes contrastes, ele estava na hora ele demonstrava ousadia, intrepidez, ele era o homem perfeito, em outro momento ele já estava com medo, inseguro. Ele era alguém muito inconsistente. E logo no início nós vamos perceber uma imaturidade muito grande na sua fé. No entanto, ele foi moldado pelo mestre para ser um servo corajoso e comprometido, me prometendo sua jornada é marcada por altos e baixos. Ele nos oferece algumas lições preciosas sobre fé, sobre arrependimento e a capacidade de superação. Nos próximos minutos, nós vamos explorar a trajetória desse personagem icônico da Bíblia. Nós vamos ver um pouco sobre a trajetória de Pedro, desde as suas origens humildes até seu papel como pregador da igreja primitiva e o legado que ele nos deixou. Pedro, ele nasceu em Betsaida, seu nome significava Simão, ele filho de João ou Jonas em algumas versões. E ele era irmão de André. Juntos, Simão e André, eles tinham um pequeno negócio de pesca em Cafarnaum, sociedade com Tiago e João, filhos de Zebedeu. Simão era casado e a Bíblia menciona que Jesus chegou a curar sua sogra. Sua personalidade era marcada pela impulsividade, força de caráter, era determinado, muitas vezes ele agindo antes mesmo de pensar, mas também ele era uma pessoa muito sincera em sua natureza. Embora isso levasse a alguns erros gravíssimos, essa impulsividade em tomar iniciativa e estar sempre onde a ação contém antecedência. O ponto de virada ocorre quando André apresentou Simão a Jesus. Nesse primeiro encontro, Jesus lhe disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro ou pedra em grego. Essa mudança de nome apontava para o que viria. Pedro seria um instrumento importante na igreja que nasceria a partir da obra de Cristo. Mais tarde, enquanto ele pescava, Pedro foi chamado por Jesus a segui-lo e ser pescador de homens. Em um episódio marcante, após uma noite inteira sem ter pescado nada, sem resultado algum, Pedro obedeceu à ordem do mestre e lançou novamente as redes e capturando uma quantidade extraordinária de peixes, fazendo uma pesca extraordinária. Diante disso, ele reconheceu a sua insignificância e decidiu deixar tudo para trás e seguir a Cristo. Durante os 3 anos de ministério de Jesus, Pedro ele esteve no círculo mais próximo, junto de Tiago e João. Ele testemunhou milagres e ouviu ensinamentos preciosos e foi moldado
dia após dia. Ele teve alguns ensinamentos que para os outros discípulos não foram tão claros. E aqui eu quero fazer uma breve pausa na história de Pedro, porque eu queria tratar um pouco sobre uma característica do discipulado aqui. Cristo, ele tinha os seus 12 discípulos, mas ele separou 3 discípulos para estarem mais próximos e um outro discípulo, que é João, que era o discípulo amado, ou seja, ele tinha pessoas mais próximas, e isso é uma característica também do discipulado. Não tem como você discipular 30, 50, 60, 100 pessoas dentro de uma igreja, e que eu falo, os pastores principalmente. Jesus, ele tinha a grande multidão que o seguia, ele via 70, ele tinha 12 mais próximos, dentre os 12 que eram mais próximos dele, entre os 12 discípulos, ele tinha também os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, e mais próximo ainda dele, o discípulo amado João. E a sua trajetória, a trajetória de Pedro, ele foi marcado por altos e baixos, como eu disse aqui. Entre os momentos de fé, coragem, nós podemos lembrar quando ele andou sobre as águas em direção a Jesus, sua confissão em Cesareia de Filipe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós podemos também tratar sobre sua presença no Monte da Transfiguração. Foi justamente essa confissão de Pedro que Jesus exaltou, dizendo que sobre esta verdade, a quem Pedro tinha acabado de afirmar, de que Jesus Cristo, ele era Deus, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele edificaria a igreja cristã, não sobre Pedro em si, mas sobre a rocha firme da identidade de Cristo. Ou seja, os católicos, eles cometem um erro ao afirmar que seria sobre Pedro, mas aqui nesse texto, lá em Cesareia, Deus, Jesus Cristo, ele está afirmando que seria sobre a identidade de que Jesus Cristo é Deus. E tanto é que hoje os cristãos, algo que diverge, diferencia aquilo que é seita e aquilo que não é exatamente a compreensão de que Jesus Cristo, ele é realmente Deus. Mas Pedro, ele também teve diversos momentos de fraqueza, ele começou a afundar quando tirou os olhos de Cristo nas águas. Ele até mesmo o discípulo que repreende o mestre a falar de sua morte. Inclusive, lá em Cesareia de Filipe, ele acaba de fazer aquela declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Poucos minutos depois, ele repreende a Cristo. Ele atacou um servo lá no Getsemane e, principalmente, ele negou conhecer Jesus 3 vezes. Até mesmo mais tarde, ele já atuando como apóstolo, Pedro foi repreendido por Paulo por hipocrisia. Esses altos e baixos mostram um homem real, com erros e acertos, mas em constante transformação pelo poder de Cristo. A negação de Jesus seguia de profundo arrependimento. Foi ponto de virada na vida de Pedro. Após a ressurreição, Jesus restaurou Pedro ao perguntar 3 vezes: você me ama? Cada resposta afirmava de Pedro foi acompanhada pela missão de apacentar as ovelhas de Cristo. Esse processo levou a amadurecer e despender verdadeiramente da graça de Cristo. Do Pentecoste, cheio do Espírito Santo, Pedro se levantou como um pregador ousado, com intrepidez, anunciando Jesus como Messias. Naquele único dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Pedro realizou milagres, testemunhou coragem diante do Sinédrio e foi usado por Deus para abrir as portas da igreja também aos gentios. Pregou na casa de Cornélio, no concílio de Jerusalém. Ele defendeu que a salvação não depende da lei judaica, mas da graça de Cristo, reafirmando a centralidade do evangelho
Pedro escreveu 2 cartas conhecidas como 1ª e 2ª Pedro, encorajando os cristãos a permanecerem firmes diante da perseguição. Em todas as suas palavras, ele apontava não para si, mas para Cristo como pedra angular da igreja. A tradição afirma que Pedro foi martirizado em Roma durante a perseguição de Nero, e que teria perdido para ser crucificado de cabeça para baixo por não se achar digno de morrer como seu Senhor. Sua vida mostra que Deus pode transformar pessoas comuns, cheias de falhas, em instrumentos poderosos. A história de Pedro nos ensina sobre fé, arrependimento, dependência do Espírito Santo e liderança marcada pela humildade. Mesmo com altos e baixos, Pedro, ele decidiu se entregar nas mãos de Cristo e deixou que Cristo o moldasse. E isso, por vezes, doeu, mas eu acredito, e quando eu olho na Bíblia, eu vejo essa transformação extraordinária que houve na vida de Pedro. A trajetória de Pedro, ela nos inspira a confiar na graça de Cristo, a aprender com nossas falhas e a viver de forma corajosa e fiel ao Evangelho. Pedro, ele é um grande exemplo de alguém que mesmo em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio às dificuldades do dia a dia, ele decide viver ao lado de Cristo. E Deus, ele faz coisas extraordinárias através da vida de Pedro. Se você gosta desse vídeo e quer viver, quer seguir o exemplo de Pedro, porque aquele Pedro, ele foi também um imitador de Cristo. Eu quero convidar você a deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, deixar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Tchau e até a próxima.